Boa noite. Bom, para mim tá bem bom agora. A gente tinha iniciado a live com a Tainá e aí tava fazendo eco, a gente retornou. E para mim, pelo menos agora tá sem eco. Vamos ver quando a Thay entrar. Então, o pessoal que tá entrando, aguardem um pouquinho que a gente já vai começar. Vamos convidar a Tainá. Oi, Thay. Olá, tô ouvindo bem. Para mim também ficou bom. Tá me ouvindo? Tá, agora deu. Para mim voltou o eco. Se você colocar o fone. Deu uma travadinha. Oi? Agora pegou. Tinha dado uma travada na sua. E se você pegar o fone, Thay, será que não melhora? Deixa eu ver. Pessoal, estamos no momento de ajuste da. Eu acho que melhorou. Melhorou, Thay. Eu não tô mais escutando. E agora? Fiz maior discurso aqui, você não ouviu. Ah, melhorou. Eu acho que. Melhorou? Pra quem tá ouvindo aí, tá bom? Eu acho que agora Tem que dar foi. uma coisinha, né, Vani? Tem que dar uma coisinha, porque é normal isso. Tecnologia arrasando aí. Eu já sou super analógica e acontece Sim. isso. Já fico. Não, e parece que assim, a gente fala que tem dificuldade, daí o negócio trava quando a gente tá, né? É impressionante. Isso. Mas tudo bem, Mas ó, todo mundo a gente tá mandando beleza, conseguindo. acho que deu certo. Então, aê, agora sim, né? Então, boa noite a todos e a todas que estão na nossa live. Como eu estava dizendo lá na outra, é a nossa última live do ano, uma live muito especial. Agradeço imensamente a Thay estar aqui. Final do ano não é um período muito fácil para a gente se programar nas agendas, né, da vida, assim, ainda mais em tempos de pandemia. Então, obrigada, Thay, por aceitar esse convite de falar sobre um assunto tão precioso, tão importante nos tempos atuais, assim. Então, para quem está entrando agora, o nosso tema é Pensando a Educação das Crianças Pequenas sobre a Perspectiva da Diversidade. O Florescer faz tempo que quer trazer esse diálogo, um assunto que vem nos nossos grupos, que vem nas nossas relações, principalmente no ano, né? Eu acho que não é só desse ano, já tem algum tempo que a discussão da diversidade, da educação dos bebês sobre essa perspectiva e das crianças pequenas vem sendo discutida, mas esse foi um ano que isso ficou muito gritante nas relações, e aí a gente já queria trazer alguém para a gente conversar sobre isso. Então foi um convite muito especial, Thay, e muito obrigada por ter aceito, né? Eu vou falar rapidinho do currículo da Thay, só uma apresentação mais formal, mas eu vou pedir para a Thay também falar do percurso dela, que é um percurso muito potente, assim. Mas a Tainá, ela é psicóloga, a gente teve a alegria de trabalhar juntas. Não, já faz um tempo, não muito tempo atrás, mas já faz, já. Ela é mãe do Francisco e ela também é membro do Instituto de Mulheres Negras Enedida Alves Marques, ativista do movimento feminista negro e defensora dos direitos humanos numa perspectiva inclusiva e plural. Então, tá, eu vou pedir um pouquinho para você falar do seu percurso e introduzir esse tema sobre a diversidade. Enquanto isso, eu vou colocar aqui fixar nos comentários o tema da nossa live para quem for entrando, tá? Tá bom. Boa noite a todas e todos. Obrigado, Vani, pelo convite. Obrigado, Florescer. É muito bom estar aqui de novo, né? A gente batendo um papo. Florescer que faz um trabalho tão bom, tão maravilhoso. E a Vani que já é uma amiga aí da vida. E acho que é urgente a gente falar sobre diversidade, falar sobre diferenças, né? Falar sobre, na verdade, uma realidade que está posta e que a gente ainda tem tanta dificuldade em como lidar, o que fazer, né?
Eu acho que é de comum acordo que a gente quer um mundo melhor, né? Só que às vezes a gente se esquece que o mundo é feito de pessoas, né? E são as pessoas que fazem as transformações. Então, quando a gente vê um mundo em que as pessoas violentam, hostilizam, agridem, a gente tem que considerar um mundo em que as pessoas acolham, escutem, curem. Isso é possível se a gente se educar para isso, né? É um processo. A gente se esquece também que as crianças pequenas e os bebês são pessoas no começo da vida, e que precisam da gente, enquanto adultas e adultos aí, para ajudar nessa construção, nessa visão de mundo, nessa construção das relações, né? E às vezes a gente se preocupa, eu como achei legal colocar no currículo que sou mãe do Francisco, porque faz muito parte também do lugar que eu estou falando, porque eu acho que a maternidade vem para virar tudo de ponta cabeça, e tudo que você achava que era, não era, todos os cuspes caindo na testa, o que você achou que ia ser assim, facilíssimo, é super difícil, o que achou que era difícil é tranquilo, né? E eu queria trazer um pouco dessa perspectiva para questões mais concretas mesmo, né? Que eu sei que na maternidade, na maternidade também, tanto na maternância quanto na maternagem, a gente tem às vezes uma necessidade de umas coisas mais concretas, né? Tá, mas assim, eu tô no meio do caos, eu preciso saber como é que eu faço exatamente, né? Às vezes parece que falta tempo para o abstrato, assim. Então eu queria trazer depois no final um pouco disso. Mas eu parto também da militância, né? De um histórico de formação profissional e pessoal de coletivos, né? Eu acho que o coletivo, os movimentos sociais têm um papel muito importante, né? Nessa construção, nesse olhar, e também é daí que eu falo. Para a gente pensar a diversidade, eu acho que a gente tem que partir de um princípio que, para afirmar a diversidade, eu não preciso destruir o outro e nem me destruir, né? Então, acho que isso é o nosso ponto de partida. Para mim reconhecer e afirmar meu eu não preciso negar necessariamente o outro, né? E esse outro não é que deva ou não existir, ele existe, e ponto, né? Então, acho que para trabalhar com as crianças pequenas, né, com qualquer público, a gente tem que partir do princípio de que não somos todos iguais, né? Que a gente tem muito às vezes né, no senso comum, ou querendo dizer, às vezes a pessoa quer dizer assim, olha, eu acho que todos merecem as mesmas coisas, as pessoas merecem ter os mesmos direitos. Mas aí, às vezes, acaba saindo, somos todos iguais, né? E a gente não é, e a gente também não quer ser, né? E o legal é ser diferente mesmo. O que a gente quer é o direito igual, né? A oportunidade igual. Então, acho que a gente, para partir dessa discussão com as crianças, a gente tem que vir daí. E é engraçado que, assim, é mais simples do que a gente pensa, porque todo lugar que a criança olhar tem diversidade, né? Se ela olha a fauna, tem diversidade, a flora, é mais fácil a criança perceber que todo mundo e tudo é diferente do que o contrário, né? E parece que é uma coisa tão assim, meu Deus, como será que vou trabalhar, né? E isso com a criança. E se ela olhar ao redor, ela vai perceber muito fácil, né? Olha, aquilo é diferente daquilo, aquela pessoa, né? Uma é alta, outra é magra, outra é de outra cor. Então, se a gente, né, se colocar por esse prisma de fácil ou não, é muito tranquilo, né? E também pensando que as crianças estão muito mais leves do que nós, no que se refere, assim, a limites, a essas crenças, né, limitantes e tudo isso. Então, é um momento da gente dar o máximo que a gente pode de ser na nossa vivência, no nosso discurso, porque a gente às vezes se preocupa muito, assim, a criança tem que aprender as cores, né, espaço, só que se a gente pensa em visão de mundo, né, na relação do outro, na relação consigo mesmo, tão importante quanto saber se é alto, se é baixo, se é longe, ter essa noção, é saber que existem pessoas diferentes, né, e que as pessoas são importantes. Então, às vezes a gente não se apega em outras coisas e não dá a devida importância para um tema que é tão importante, né. Atravessando essa questão, a gente tem que pontuar especificamente a questão étnico-racial, né, porque como o racismo é estruturante, né, na nossa sociedade, é difícil a gente pensar, né, em diversidade, pensar em trabalhar uma realidade de uma forma mais, para ser mais acolhedora, se não pensar na questão racial, né?
Então, quando a gente fala de crianças pequenas, fala de infância, são muitas infâncias, né? São muitas crianças. Não é de um perfil só que a gente está falando. E quando a gente fala de trabalhar diversidade, vai ter um olhar. Eu trabalhei isso com uma criança negra e uma não negra, né? Tem que ser trabalhado de qualquer forma, mas passa pelo trabalho com essa criança negra uma valorização dessa estética afro, uma valorização da cultura afro-brasileira e africana, um conhecimento da sua ancestralidade, né? Então, são perspectivas diferentes. Quando a gente pensa que muito do que a gente constrói acontece no comecinho da vida, né? E se a gente pensa em autoestima, qual será que o repertório que tem uma criança negra, né? Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente pensa em educação, né? Então, assim, eu digo, criança, né, gosta disso, pensa isso, tem a escola, que é o segundo espaço aí de construção e socialização depois da família, mas quando a gente faz, né, um olhar um pouco mais refinado para a questão étnico-racial, como que isso acontece, né? Então, se a gente pensa que a gente é formado por tudo que, né, que a gente tem contato, o ser humano é bem, bem incrível, né? Então, assim, o que será que impacta essa criança que tem contato de mídia, numa perspectiva racista, na escola também, muitas vezes na família, ou por ausência, ou por também reprodução, né, do racismo. Então, que repertório que essa criança constrói, né? Como é construída essa autoestima dessa criança negra? Então, se a gente pensa em infância também, a gente pensa muito em fantasia, em símbolos, né? Em uma determinada parte da infância. E se a gente pensar até hoje em coisas que a gente carrega, se eu digo para você, agora a gente está, né, já debatendo um assunto, eu acho que a gente acaba direcionando o pensamento. Mas normalmente se eu chegar num público, né, X, e disser, imagine uma princesa. Então, como será que vai ser essa princesa? Né? Quantas pessoas vão conseguir imaginar uma princesa, por exemplo, Elizabeth of Toro, que é uma princesa real, africana, que está viva, quase 90 anos, que é negra de pele retinta, né? Então, quer dizer, a gente consegue mais imaginar uma coisa que não existe, igual uma princesa da Disney, do que uma princesa real, né? Tão forte é essa construção. Então, dificilmente alguém vai imaginar uma princesa que não seja branca, né? O cabelo às vezes varia de cor, mais comprido, né? Com vestidão de princesa, tal. Então, assim, que impacto que isso tem, né? Porque não é um fato isolado. Se eu digo para imaginar uma mulher linda, né? Quantas pessoas vão imaginar uma mulher negra de cabelo crespo, né? Então, que impacto que isso tem para uma criança, né? Na escola, não ter professoras e professores negros, ou a direção da escola, ou nas festas, só se vê representado enquanto etnia, enquanto povo, em sofrimento, na parte da escravidão, né? Então, quem que gosta de se parecer com o que é feio, com o que é ruim, né? Então, quando a gente fala sobre respeito à diversidade, a gente tem que considerar esse lugar, né, de onde está essa criança negra. Semos nós negros ou não, né? Porque a gente tem que ter a responsabilidade de pensar, né, pelos dois viés. Então, quando a gente fala assim, olha, como é importante esse começo de infância, quanto será que a gente está contribuindo para isso, né? E para isso não precisa ser pai e mãe, né? Porque todo mundo que tem contato com uma criança é educador. Então, e isso a gente, às vezes, usa da responsabilidade ali, né? Ai, é pai, é mãe, eu já não quero ter filho por causa disso, porque é muito difícil, né? Só que, você está na sociedade, então eu não posso fazer nada. Ou então, não, o professor que tem que lidar com isso, a professora que sabe, né? Então, ou é quem é pai e mãe, ou é quem está na sala de aula. E não é, né? Todo mundo que tem contato com uma criança, ela aprende através de você, né? Então, você tem responsabilidade, sim, né? Quanto que você reproduz desse racismo, né? Do próprio machismo também. Então, para falar com essas crianças, né? Olhando pela ótica agora da criança não negra, né? O discurso é muito importante, a gente precisa falar sobre as coisas, dar nome às coisas, né? Deixar de entre linhas para coisas que não cabem entre linhas, né?
claro, assim, respeitando a faixa etária de cada criança. Em cada faixa etária, a criança vai dar conta de perceber de uma forma, né? Isso é óbvio. Mas, mais do que o discurso, é a vivência, né? Então, se a criança ela está inserida num contexto de respeito à diversidade, é mais fácil, porque ela já vive aquilo, né? Então, é mais fácil ela absorver. Só que qual que é esse contexto de respeito à diversidade? Porque não adianta a gente trazer isso numa coisa mais conceitual, né? A gente faz assim, eu acredito que devem existir oportunidades e direitos iguais para mulheres, negros e negras, pessoas cis e trans, tal. Isso no meu conceito, no meu discurso. Mas se a minha prática, né, não reflete aquilo, a criança vai pegar essa minha prática e ver que não faz sentido com o que eu estou dizendo e muito pouco eu vou conseguir passar para essa criança, né? Sim. Então, assim, eu digo que, olha, como as pessoas vivemos em comunidade, como é bacana, tal, mas a gente tem que fazer alguns questionamentos, né? A criança do seu convívio, seja você cuidador ou, né, convive com pessoas negras, né? Vamos parar para pensar na sua vivência, né? Então, convive com pessoas trans. Então, isso é respeito à diversidade, né? Respeito à diversidade é você afirmar, né, e respeitar a existência, né? Realmente a inclusão e não só a gente dizer, é muito legal, mas lá longe, né? A gente não ter essa reflexão. Então, que papéis que você acaba afirmando, né? Ou que você diz que são de meninos, de meninas, de homens, de mulheres. Então, assim, que papéis que você acaba reproduzindo, né? Preconceitos no dia a dia. Então, não adianta você dizer para a criança, né, pequenininha, olha, o homem e a mulher, eles podem fazer as mesmas coisas, porque isso. E daí, quando acabar o almoço, a filha tem que lavar a louça e o menino jogar videogame. Então, assim, não faz sentido, né? E é isso Tem que que ter ele... uma coerência, né? Sim, e a criança acaba ficando ainda mais, né, confusa, porque, eu entendo que tem que ser igual, mas que igualdade é essa, né? Ele começa a entender que algumas coisas não estão sendo de acordo com o que deveriam, né? Então, quantas vezes as roupas a gente ainda acaba fazendo, né, distinção de gênero, como se isso tivesse alguma relação com masculinidade, feminilidade, várias outras coisas, né? Então, coisas que a gente afirma, claro que todo mundo está ainda, né, com muita desconstrução, né, de vários preconceitos. Ninguém aqui é super, né, pleno e perfeito ou perfeita. É um exercício diário, né? Mas quanto mais a gente se dedica, né, fica um pouco mais fácil. Então, a gente tem que tentar evitar cometer tantos deslizes, né? Deslizes que são tão importantes, né? Até esses dias eu estava comentando, porque assim, às vezes a gente fica com receio, né, de como lidar, porque a forma como a sociedade vê a maternidade, né, o tanto que as mulheres são julgadas, né, como a gente sempre tem que estar numa caixa ou outra, muitas mães têm dificuldade de se colocar, né, e às vezes fazer valer o que ela acha que é importante para o seu filho ou para sua filha. E quando tem a ver com algum assunto um pouco polêmico, né, uma questão de gênero, uma questão étnico-racial, ou qualquer outra coisa, né, que se discuta pouco ainda, ou que as pessoas não saibam como fazer, fica mais difícil ainda, né? Então, às vezes, a pessoa até consegue ter uma certa clareza, mas tem dificuldade no agir. E até esses dias eu estava comentando num outro espaço, né, que o Francisco, meu filho, né, ele veio, pegou um batom lá na casa da minha tia e passou um monte de batom na cara, na boca, normal, né, o script básico de toda criança, não acabar com batom, né. E aí, minha tia veio falando, eu falei pra ele, batom é de mulher, né, afirma que batom é de mulher, umas 2 vezes, assim. E aí é aquela coisa, né, a tia mais velha, querida, que demanda muito amor para aquela criança, que tem um nível de discussão que, dependendo como você abordar, talvez não alcance naquele momento, e que você tem que fazer todo né, um investimento, né, para fazer uma intervenção ali. Só que se você entende, né, o quão importante é esse tipo de coisa, você pensa que vale a pena, né? Então ali o meu jeito foi só virar para ele, mas na frente dela e falar: a mamãe já falou que batom é de adulto. Por isso que a mamãe não gosta que você passe. Esse batom não é de criança, esse batom é de adulto, né? Então o que acontece se eu falo pro meu filho que ele não deve usar batom porque batom é de mulher, né?
e ele sai na rua e vê um homem de batom, né? Então, algumas coisas podem acontecer, né? A primeira é ele achar que eu não sei de nada, né? Porque disse uma coisa que não acontece, que tá acontecendo. Minha mãe tá Minha por mãe, ó, fora. tá por fora. Quer dizer, a mãe não sabe. Segunda, tô mentindo. Falei que no homem não usa batom, tá usando sim. Ó, o primo dele ali, ó, pulando. Mentir, a gente Mentirosa, pode até mentir, mas não precisa ele também ver, né? assim, Na né? cara. E aí a pior de todas é ele olhar e pensar que aquela pessoa tá fazendo uma coisa que ela não deveria, né? Então, assim, uma intervenção simples, né? Mas que demanda uma energia. Eu sei que, né? Essa é a minha realidade, existem muitas outras. Nem sempre a gente consegue fazer esse recorte, né? E essa intervenção no momento. Mas, assim, se isso, né? Para ver se né, dá para entender essa diferença, né? Então, assim, olha, isso é de adulto, isso não é uma questão de ser de mulher, de homem, né? E a gente percebe, assim, que mesmo com todo esse cuidado, como as influências são muitas, né? Felizmente ou infelizmente, a gente não consegue criá-los na estufa da proteção materna e paterna, vão existir os confrontos, né? De ideologias, de pensamentos, e eu acho que isso é muito válido quando a gente tem um espaço seguro, né? Principalmente, por isso que eu falo que é muito importante esse começo, né? Principalmente nessa infância, um espaço seguro de fortalecimento, de conhecimento, esses confrontos são saudáveis, né? Porque as pessoas vão crescendo. Então, mesmo com toda essa importância que a gente dá para esse tipo de conversa, de ação, de intervenção, esses dias ele foi subir para escovar os dentes, e eu tenho uma escova azul e o Bruno tem uma escova rosa, né? E a gente pegou propositalmente, né? Trocado, assim. E ele apontou e falava, a escova da mamãe, a escova rosa. E eu falava, não, essa escova do papai dele, não, a escova da mamãe. Então, assim, da onde vem, né? Por isso que a gente fala que os impactos são múltiplos, por isso que a gente volta a falar, né? Que impacto que isso tem, né? Numa menina negra, numa criança trans, porque, assim, as forças são invisíveis, né? Nem tudo a gente consegue mensurar. Então, assim, num local que a gente tem um controle, né, mínimo ali da questão de mídia, da né, questão familiar e tudo, e isso é tão estrutural na sociedade, né? O machismo, tanto quanto o racismo, que isso perpassa tudo. Né? Então, em algum lugar ele viu, ele absorveu, seja, não sei, um desenho, alguém falando, e que para ele era uma associação, o azul com um homem e o rosa com mulher. E ouvindo você falar, tá, me remete tanto a duas palavras que eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa, que é assim, ó, começo da vida e estrutural, né? Porque quando a gente fala de racismo, de machismo e de tantos movimentos que se opõem mesmo, né? A uma verdadeira igualdade, não de sermos iguais, mas de igualdade de oportunidade ou de igualdade de quem que a gente enxerga, né, composto nessa sociedade, ela é estrutural e a criança vive isso no corpo, né? Esse conceito do que é belo e do que é feio, do que é certo e do que é errado, a gente pode até tentar explicar, mas a gente mais sente isso do que conceitua, né? E se no começo da vida, e muito do movimento da humanização, que veio com os documentários, traz isso no discurso, e eu acho que eu fico pensando o quanto que é emergente a gente falar disso já nessa fase, né? Que é assim, a gente começa mudando. Não, eu acho um pouco arrogante pensar que é só isso, né? Mas uma parte importante de uma mudança no mundo é pensando na maneira que as crianças nascem, não só fisicamente, mas psiquicamente, enquanto cidadãs. E aí, se a gente vai pensar que o racismo, o machismo e tantos outros ismos são estruturais, eles partem desses primeiros registros, né, da linguagem, esses registros de discurso, que é bem isso do azul e do rosa, né, que tá ali e cola na criança, né, e o quanto que não tem como a gente, eu penso, né, de falar de educação sem falar, mesmo deles tão pequenininhos, de falar de desconstrução, né. Sim. E o impacto que isso tem, né, tanto na questão de gênero, questão étnico-racial, mas imagina uma criança entender, aprender que no mundo existe algumas pessoas que merecem estar em alguns lugares e outros não, né? E isso acontece se você, por exemplo,
igual a gente estava falando da questão de vivência e estar presente, realmente respeitar a diversidade. Se você diz assim que as pessoas merecem estar em todos os lugares, tal, mas a sua criança, né, seja de qual contexto for, só vê as pessoas negras ao seu redor em posições em posições inferiores, né, ou em uma situação de ser subalterno, ou sempre te servindo, né. Então, assim, por mais que você diga diferente, ela percebe que algumas pessoas que se parecem tem tal característica, sempre estão em tal lugar, né? Ela percebe que em tal lugar que ela vai, nunca existe pessoas daquela forma, né? Ela percebe que em tal situação, não existem mulheres, né? Então, assim, aprende a diferença como uma coisa que exclui mesmo, né? Então, que perigoso que é isso, né? Para quem tá, isso, né, quem tá de um lado, para a criança que está do outro lado, né, pode aprender a negar sua cultura, a desvalorizar suas origens, seu costume, sua identidade, né? E aí a gente vê como tem um número imenso ainda, a gente desconstrói isso a cada dia, né, a cada luta que a gente faz, mas um número enorme de crianças que alisam os cabelos, né, que meninas negras que fazem tratamentos super invasivos, né, nos cabelos, que é uma característica, né, marcante. Então, imagina o impacto que isso tem para alguém não querer ser como ele é, né? Então, como que será que é a gente não gostar de se parecer com a gente, né? E aí parece assim, a gente avançou, né, muito, com certeza, né? Senão a gente nem estaria tendo espaço para um debate Esse desse. espaço, né? Com certeza. Então, assim, a gente tem que, não gosto de ter uma visão, assim, muito, né, pessimista, porque senão parece que a gente cansa, né, da luta, porque é tanta coisa. Mas quando a gente vê o tanto que falta para avançar, né, a gente falando sobre representatividade, brinquedos, né, rosa e tal, eu acho que se a gente conversar com as pessoas que estão aqui, por exemplo, escutando e tal, todo mundo acho que vai dizer não, homens e mulheres, meninos e meninas, podem brincar de qualquer coisa. Mas se a gente perguntar assim, quem aqui já deu uma boneca para um menino num aniversário, né? Então, assim, quem teve essa coragem? Porque demanda muitas outras coisas, né? Então, assim, às vezes você vai dar, nossa, a mãe vai dizer, gente, mas, sabe? Vai ficar assim, e até eu lembrei uma outra coisa engraçada. O primeiro brinquedo do Francisco foi uma bonequinha, minha mãe deu uma boneca negra para ele, antes dele nascer. E aí a gente tava arrumando o quarto, assim, e uma outra tia minha veio ajudar. E aí ela pegava a boneca, disfarçava e colocava embaixo. Porque eu acho que ela tava incomodadíssima com a boneca. E aí a mãe falava assim, a mãe olhava assim, ficou meio, será que é isso mesmo? Pegava e colocava a boneca em cima. Aí passava um tempinho, minha tia, nessa boneca, cadê a boneca? Escondia. Ela tava assim, tipo, pensando assim, tudo bem ser igual, mas também não precisa dar a boneca pro menino, né? Sabe assim? Não né? precisa exagerar, né? Eu acho que a gente manifesta. E eu acho que é importante falar que a gente faz isso, né? No sentido assim, a gente às vezes pisa nesse tomate, a gente escancara isso. E eu acho que teve uma fala que você falou, né? A gente está em desconstrução constantemente desse machismo estrutural, desse racismo estrutural. E que a gente falar que isso e que realmente eu fiz, né? A gente ter esse espaço e um espaço também da gente, putz, eu fiz e agora como que eu vou fazer para me desconstruir? Também é importante, porque como que a gente vai ensinar para a criança que ela pode ter entendido que rosa é de menina e de repente ter esse registro tão ruim que ela pode mudar de ideia, que ela pode criar outro registro, se a gente não consegue fazer isso, né? E aí se a gente só consegue fazer se a gente se reconhecer, né? Se olhar e sair desse modo automático, né? De isso, não é, tal. E é engraçado que a gente se pega com uma coisa mais profunda, né? Então, daí a gente acabou, né? Deixou, a boneca ficou ali. Mas, assim, parece que mas ela deixou a boneca em cima? Deixou assim, humilhada, não queria, mas não teve jeito. Então, assim, a gente percebe que tem aquela limitação, né? De, assim, mil e um recortes, tem idade, tem o que a pessoa, né? Toda uma construção histórica e tudo isso. Mas não dá pra gente deixar isso como obstáculo e parar de confrontar, né? Primeiro que a gente deve a quem veio antes, né? Porque
muita gente batalhou muito em tempos mais difíceis aí, para a gente poder ter o direito a falar, né? Então, eu acho que a gente tem que perder um pouco o medo de causar desconforto, sabe? Porque é só através disso que a gente consegue romper. E passa um pouco por isso que você falou, da questão do... Não precisa exagerar, né? Porque parece que, assim, é até aceitável, né? Qualquer debate sobre gênero, questão racial, ou diversidade sexual, qualquer coisa, mas também não precisa incentivar, né, gente? Entende? Então tenha, né, essa coisa, assim, parece que tudo é demais, então, tudo agora é racismo, tudo é criança não sei o quê, né? Então a gente relativiza muito isso, e as pessoas têm dificuldade de enxergar como a violência que é, né? Eu não reconhecer a existência desse outro. Né? E se a gente fala um pouco de, né, falando de crianças, bonecas, essas coisas, se a gente parar para pensar, a gente tem evoluído muito, sim, mas assim, ainda em 2020, apenas 6% das bonecas produzidas aqui são negras. Então, assim, a gente é mais da metade da população brasileira, 6%. Isso porque em 2019 tinha 7% e caiu um pouquinho para 2020, né? Então, assim, parece uma coisa boba, né? Mas é um dos brinquedos, né, mais populares e que a criança mais imita a vivência, né, cotidiana. Ela cuida, ela mexe, a boneca é o bebê e tal. Né? Então, assim, não que a criança negra não tem que ter a boneca branca, né? Ela tem que ter sim, mas se ela quiser ter, né? Que tem opções. Né? E eu lembro de eu mais nova, assim, o tanto que minha mãe rodava para caçar coisas, assim, bonecas, e às vezes achava a boneca negra com um valor mais baixo que a boneca branca, a mesma boneca, ou bonecas, né, bem estereotipadas, assim, né, com lábios bem grandes, esbranquiçados, uma aparência, assim, bem mais grotesca mesmo, assim, ou a mesma boneca branca, só pintada de negra, né, de preta, da pele. E isso a gente foi tentando aí, né, evoluir nesse tempo todo. Então, por isso que a gente fala tanto de representatividade, né? Então, quanto de cultura que seja do mundo, que seja diversa, que seja plural, a criança que convive com você tem acesso, né? Isso seja por música, teatro, filme. Né? Hoje a gente tem muita facilidade de ter conteúdo, né, infantil. Então a gente tem Bita, tem não sei o quê. E assim, quanto que a gente tem de, por exemplo, conteúdo afro-brasileiro, né? Quantos personagens negros e negras a gente tem? Quantas mulheres em papel de destaque, né? Então, assim, a gente tem que fazer, né, ter uma criticidade nesse olhar para conseguir proporcionar para essa criança um outro repertório, né? Então, assim, a ida à biblioteca, todas essas coisas são muito válidas, né? Acesso a não só comidas, diferentes trajes, que acesso ao mundo mesmo, né? E de uma forma que a criança entenda que isso é só diferente, não é nem pior, nem melhor, é apenas diferente. Então passa muito pela vivência, né? O discurso é importante, eu acho que precisa ser dito, mas quando a gente vive, né, e constrói esse contexto, é muito mais fácil tanto para a criança quanto para esse educador ou educadora. Né? E quando a gente fala de diversidade sexual também, e todas as questões da sexualidade infantil e tudo de corpo, a gente percebe como o corpo ainda é um tabu enorme, né? Então a gente fala de tudo, mas não pode falar pênis, não pode falar vagina, a gente tem muita dificuldade, né, de nomear as coisas. Então a gente não dá um outro nome para perna, né? Mas a gente dá um outro nome para, né, a genitália e tudo. Então passa um pouco pela dificuldade que a gente tem com tudo que é nosso, que é livre, né? Tudo que é muito primitivo. Então eu acho que essa reconstrução tem que passar por aí. Porque se a gente pensa em ter alguma coisa, né, que seja mais produtiva, mais que mude um pouco esse. A gente tem ido para um rumo de conceito de humano, que agora, quando a gente diz que uma coisa é humanizada, a gente pensa duas vezes, né? Porque sequestraram, né, esse termo. E aí passou de ser uma coisa que deveria ser o que é humano, né? Que deveria ser livre, potente, não sei, energético, muitas coisas, né? E acaba hoje sendo uma coisa, uma outro tipo de padrão, né? Uma outra regra, tal, e que nem sempre se aplica, nem sempre contextualiza muitas coisas,
deixa de fora muitas coisas. Então, se a gente pensa num novo, né, um resgate desse humano, em um outro mundo possível, isso vai vir com essa geração, né? E não dá para ficar só dizendo assim, olha o futuro ali, né? E a gente com os braços cruzados ali, sem fazer nada para essa transformação. Então, acho que parte muito por aí. Uhum. E até porque a gente parece que a gente espera, né? Não, quando crescer a gente fala, quando crescer, né? Ele vai entender. E eu acho que a linguagem, que é essa vivência do discurso no corpo, que constitui esses conceitos todos, esse reconhecimento, né? Quando você fala de representatividade, eu vejo muito, eu sinto muito esse reconhecimento de você olhar e falar assim, cara, aqui é o meu lugar, né? É isso aí que eu sou, né? Sim. E isso não vai ser quando. Pode até ser quando eu tiver 10, 14 anos, graças a esse universo, né? Graças a sei lá, o que a gente acredita, mas a gente está aqui, a gente se modifica o tempo todo. Mas a gente esquece que essa estrutura e esse discurso lá primário, quando a gente faz uma piada, quando a gente usa termos racistas, quando a gente usa uma identificação de gênero que exclui, né? Que machuca o outro. Eu acho que isso são discursos que não só falados, mas na vivência, né? Quando a criança reconhece que ela está sendo desvalorizada ou hipervalorizada. Até a Andrea falou na hora que você estava falando, estava falando de achar a sua imagem bonita, de se reconhecer num lugar de se valorizar. Ela trouxe, né? De você também valorizar para a criança não negra os padrões da criança negra, né? Você tem o cabelo bonito e o amigo também tem cabelo bonito, porque não é esse discurso que a gente fala. Não é longe da gente a gente falar assim, nossa, por que nasceu o cabelo assim, né? Como se tive o cabelo ruim, o cabelo bom, né? Sim. E o quanto que esse discurso que às vezes a gente acha que é um jeito de se explicar, que é um cabelo, o quanto que isso é desvalorizado, né? E isso está na construção. Pode dizer, Thay. Não, e às vezes até o tanto que a gente minimiza, né? O impacto que isso tem. Ai, gente, mas é só o cabelo. Ai, mas é só tal coisa. É só a piada de, nossa, mas nasceu assim, nasceu assado, puxou fulano, né? Ah, esse daqui teve sorte, ó, puxou o cabelo da mãe. Quantas vezes a gente não escuta isso, né? Muitas vezes. Agora, se a gente pensa, né, enquanto criança, se reconhecendo através do outro, né, da sua própria imagem, de corpo, precisando muito de validações externas, de referências, né, tudo isso, aí a gente consegue ter uma noção do impacto que tem. Né? Porque hoje, se a gente pensa enquanto adulto, com uma casca grossa aí, de anos, né, que a gente vai adquirindo, o tanto que a gente se abala com um determinado comentário, né, o tanto que isso impacta na nossa autoestima, já consolidada, né, em eterno trabalho aí, mas assim, alguém que diz, nossa, Vanessa, tal coisa não tá legal, nossa, tal, ou então se eu escuto, né, alguma coisa, isso, o tanto que isso impacta a gente, né, agora imagina você em informação, sem ainda ter, né, isso consolidado, que não, eu sou assim, eu sou bonita, eu sou bela, eu sou bom, né, o meu povo é isso e tal. Então, o tanto que isso pode impactar, né? Então, assim, além dessa negação, né, essa ilusão de que algumas pessoas são melhores que as outras, né, essa categorização de pessoas. Então, isso pode gerar na criança insegurança, medos, né, a dificuldade em relacionamentos, porque justamente parte, né, eu me relaciono muito no externo, né, partindo do meu interno. Então, assim, a gente vê crianças extremamente preocupadas com a opinião dos outros em relação a elas, né? Crianças, às vezes, muito inflexíveis, muito rígidas, né? Tentando esconder esse sentimento de inadequação, frustração, sabe? Ou impotência. Então, assim, mudanças de humor e até, né, questões de saúde mental, né, mais patológicas, explosões de raiva. A gente vê muito no ambiente escolar que surgem, assim, perfis muito típicos, assim, de reação a essas violências, né? Então, é a criança que é bem visibilizada, então é aquela quieta que fica no fundo da sala, que ela só quer não ser vista, entendeu? Ela quer fingir que nada aconteceu.
Porque toda vez que ela vai fazer uma coisa no quadro, as pessoas riem do seu cabelo, porque ela na quadrilha é a última a ser escolhida, porque tem piadinhas, né? Então, ela senta ali no fundo, finge que não aconteceu, né? E tem aquela outra criança que faz super bagunça, quebra tudo, né? Que quer ser vista de uma outra forma, né? Tamanha é a violência com que, né, elas são tratadas. Então, tanto quanto o ambiente familiar, a gente tem que falar muito sobre o ambiente escolar, né? Porque a escola é muito importante quando a gente pensa que é o segundo grande espaço mesmo de socialização, né? Então, às vezes, a criança tem a sorte de ter uma família que acolhe, né? Às vezes não, né, de uma forma que ela consiga entender mais profundamente, mas ela sente essa segurança. Mas nem sempre é o que acontece, né? Às vezes a família, às vezes a criança sai de um espaço de violação, né? O espaço deveria ser acolhedor. Alô? Oi? Alô? Tô ouvindo Oi, Thay, normal. tá me ouvindo? Eu Ah, tá. estou. Não, pra mim deu uma leve. Pode continuar. Alô? Alô? Não tá aparecendo o tempo, que será que você tá Tem, controlando aí? tem 19. Aham, pode ficar Ah, tá. tranquila. Não, porque depois cai aqui no meio, eu tô aqui. Então, assim, até eu perdi agora um ponto que eu tava falando. Ah, tá, da escola. Lembrei. Aham. Que, assim, tanto quanto a família, a escola é muito importante nessa construção e desconstrução. E a gente fala muito, né, a educação é o futuro, é através da educação que a gente faz, tal. E às vezes a gente se limita a pensar na educação enquanto espaço de escola, né, espaço físico de escola, e que quando tiver educação para todas e todos, que todos estiverem na escola, é isso aí, entendeu? Tá ótimo. E a gente não pensa, né, para aquela criança que a escola é um espaço de violência, de violação, é um espaço que não De é acolhedor. sofrimento, né? Aham. Uhum. E muitas vezes é essa a realidade, né? Parece que é exceção. Infelizmente não é, né? Eu lembro uma vez que a gente estava, eu bem menor, assim, bem mais nova, em uma reunião do Movimento Negro, não era nem o Enedina, né, que é o instituto que eu faço parte, ainda não tinha sido criado, era a Associação União e Consciência Negra de Maringá. E estava num debate, daí um dos presentes, né, tinha dito que o filho dele, eu não lembro a idade, assim, acho que era ensino fundamental, era bom aluno e estava sempre participando de tudo, uma criança muito ativa, tal. E de repente o filho dele não queria mais vir para a escola, né? E ele não sabia o que era. E o filho dele né, começou a ficar mal, entristecido, até que ele começou a conversar. E ele descobriu que começaram a estudar, né, sobre história brasileira, tá, falaram da escravidão e fizeram uma ponte com algumas, né, com a questão do racismo, né, contemporâneo, tal. Isso há alguns anos atrás, né? E aí eles trouxeram, né, de maneira bem infeliz, a citação mesmo, né, literal de algumas piadas, poemas, cantigas e coisas racistas, né. Então, esse menino se viu, né, naquela situação, os amiguinhos, né, tirando sarro, ele morava próximo da escola, aí os meninos passavam pela casa dele e gritavam, né, escravo, não sei o quê, várias coisas pela janela. Então a gente vê assim, né, dois pontos aí importantes. Primeiro, o despreparo, né, do contexto escolar para trabalhar essa questão. Então, assim, pensa, eu não vejo nada sobre a cultura afro, né? Eu sou uma criança negra, eu me entendo como tal, né? Posso não querer ser, como fruto de todo o racismo que todo negro e negra sofre na sociedade, mas eu já me entendo como tal, porque a sociedade facilmente me mostra essa diferenciação, né? Principalmente quando a gente quando é lido como negro, né? Tem a pele um pouco mais escura, tem os traços, né, mais afros. Então eu não tenho nada que tenha a ver com o meu povo, nada na escola, né? Nem matemática, em português, nada. Simplesmente daí no 20 de novembro, que é feito alguma coisa estereotipada, né? Uma capoeira, uma comida, alguma coisa assim. E aí a primeira hora que Turbante. aparece, isso, turbante, e aí a primeira hora que aparece o meu povo é amarrado, sendo chicoteado, onde só mostra dor, humilhação, subserviência, né? Então, que imagem que isso imprime, né? Como que eu vou me relacionar com a minha ancestralidade, né? E aí o outro amiguinho vai dizer, eu sou descendente de italiano,
que tem isso, e o outro, olha, eu sou descendente disso, tal, né? Então, como fica, né, esse negro, essa negra, né, esse indígena? Então, quando a gente fala de trabalhar nessas coisas, agora pensando também pelo viés pedagógico mesmo, né, a Lei 10.639 fala sobre isso, mas não é só trabalhar, né? Quando fala que e tá na lei, que tem que ser transversal. E o que é transversal, né? Que passa por tudo. Então, em matemática a gente fala sobre isso, em artes a gente fala sobre isso, né? E é uma coisa simples de se fazer, porque a gente pode falar sobre os números usando cultura africana, a gente pode falar sobre a língua, sobre o português, falando sobre cultura afro-brasileira, né? Então, assim, passa muito por essa formação, o que a gente cria no nosso imaginário do que é ser negro ou negra, do que é ser mulher, né? Desse imaginário que a gente cria para a gente querer ou não pertencer, para a gente respeitar ou não, né? E tudo isso faz parte dessa formação, né? Tanto mais formal ali na escola, quanto nos outros espaços, né? E a gente fala muito também do papel do professor nesse momento, né? Que é um papel além, né, de ensinar o conteúdo programático, mas também a gente percebe que muitas vezes eles não têm repertório para lidar com isso, né? Então tem professores e professoras que têm boa vontade realmente, mas estão com sobrecarga, né? Muitos profissionais adoecidos que mal têm como dar conta do que está previsto, né? E aí existe muita cobrança, né? A gente está com um projeto aqui em Maringá bem bacana, em parceria com o Instituto MRV e o Enedina, que é um projeto de formação para professoras e professores, em questões ligadas à diversidade. E a gente vê muito, assim, no discurso deles e delas, essa dificuldade de falar assim, olha, eu estava em sala de aula e aí aconteceu isso, o menino chamou o menino de tal coisa, eu não sabia o que fazer, né, se tocava aula ou não, né? Então, acho que a gente também, considerando esse processo de pensar a diversidade, a gente pensa muito nessa peça tão importante que é o professor e a professora, né, de instrumentalizar esse professor, essa professora, né, ter um repertório para além do que né, ensinado ali de cada matéria, porque às vezes esse professor é a primeira pessoa que vai escutar, por exemplo, um relato de violência sexual de um aluno, de uma aluna, né, que vai encontrar na escola esse espaço, ou que vai ver uma situação de discriminação, né, de gordofobia, seja o que for, né. Então, e fora isso, dessas situações de confronto, de realmente fazer uma educação inclusiva, né? Que vai além de só ser uma coisa reativa, né? Eu reajo à discriminação que aconteceu, né? E a gente escuta muito, isso é muito ruim, assim, quando não há uma validação desse sofrimento dessa criança, né? Então, às vezes ela chega e diz assim, nossa, professora, fulano falou isso. E às vezes a gente diz, né, a professora acaba dizendo, não liga não, ele é bobo. Ele não sabe o que fala, ou então tal, mas a dor tá ali, né? Então aquilo não foi devidamente acolhido. Aí chega em casa, escuta a mesma coisa, né? Então a gente às vezes não valida o sentimento e principalmente o sofrimento, né, dessas crianças. Parece que tudo que acontece na infância, gente, né, é coisa de criança, isso passa, eu tô aqui, né, tô vivo, tal. Então o tanto que a gente não só adoece essas crianças na pior opção, mas também deixa de ajudar, né, a crescer e deixa de fazer o nosso papel, né? Que a gente tem que... Pode dizer. Não, e que eu acho que esse tá vivo, né? Tá, e até às vezes a gente brinca, mas sobreviver já é bastante coisa, né? Porque chegar até aqui já não foi. Mas a grande questão é que às vezes não, né? Tem muitas vezes que nem isso, né? Muitas crianças perdem a vida, muitos adultos perdem a vida nessa estrutura racista e machista que a gente tem, homofóbica e assim por diante, né? E a gente tem 11 minutos e eu queria que... enfim, só para te sinalizar, né, para você conseguir. Mas também o que eu queria muito que, se você pudesse dar uma pinceladinha na nossa discussão, é até da importância da sociedade como um todo nesse discurso, né? A Sueli até falou, tá vivo, mas cheio de marcas e feridas na alma. Por isso que, às vezes, sobreviver já é bastante, né? Porque se a gente muitas vezes não morre de uma violência externa ao nosso corpo, às vezes a gente não suporta esse sofrimento e a gente tem, hoje na nossa sociedade, um alto índice de suicídio, né? Mas, às vezes, nem isso a gente consegue, nem estar vivo. Mas,
das pessoas, por exemplo, muitas vezes falar assim, não, mas isso não me diz respeito, né? Então, eu sou branca, então isso não me diz respeito. Eu sou homem, então isso não me diz respeito. E o quanto que, ao meu ver, né, me ajuda aí, amiga, mas que só pelo fato da empatia, de você reconhecer o sofrimento do outro, isso já é motivo mais do que o suficiente. Mas, além disso, a sociedade toda sofre com essas estruturas, né? Então, o homem nessa estrutura machista também tem um espaço na sociedade que lhe restringe muitas coisas e que tem impacto na sua estrutura e na maneira que vive. A pessoa branca, dentro desse pacto narcísico de tentar se manter numa posição de privilégio nas relações, vive com medo, vive numa fantasia de violência, de provocar violência e de ter medo constante dessa violência. Então, isso, além, eu acho que já não precisaria disso para ter um envolvimento, uma convocação como um todo, né? Mas a sociedade inteira sofre. Eu queria muito de falar disso também, das pessoas que às vezes não se reconhecem, não, essa briga não é minha, né? Por que eu tenho que falar isso para eu não sou, então não preciso me importar com isso. E o quanto que isso, se é estrutural, é atravessado, né? Isso. Eu queria fazer só daí uma complementação ali no que a Sueli falou, que assim, existem várias formas de morrer, né? E nem sempre a morte ela é concreta. E assim, essas crianças passam por muitas mortes simbólicas, né? Então, assim, a morte de um sonho é uma morte muito doída, né? E uma coisa é o sonho se desfazer porque a gente mudou de horizontes e a gente cresceu, né? O sonho encolheu para o nosso tamanho. E outra coisa é alguém, né, dizer que você não vale aquele sonho ou porque você se parece com uma coisa ou com outra, né? Imagina você entender que você não pode ter ou ser aquilo por uma coisa que você tem, que você é e que você não pode mudar, né? Eu vou só pedir aqui o carregador pro Bruno, porque eu tô com medo de acabar a bateria. Ele acabou de entrar, amiga. Se você quiser pedir aí na live, fala, Bruno, traz o carregador que ele vai ouvir. Quase caiu. Amor, carregador, por favor. Daí não tá, imagina, tá só o nome aqui, ó. Daí eu vou descobrir na hora. Então, e assim, quantas mortes dessas mortes simbólicas, né? Então, assim, aquele menino que, nossa, cara, era muito bom no balé e queria muito aquilo, e alguém disse assim que não, né? Que balé é pra menina, né? Então, assim, ele não pode ser uma coisa que ele gostaria, por uma coisa que ele é e ele não pode mudar, né? Então, isso é muito difícil. Mas deixa eu acelerar para falar aquilo que você tinha pedido. Então, eu acho que a gente parte desse pensamento, né? O que diz respeito a mim, né? Porque, primeiro, racismo não é papo de preto, né? A gente precisa, enquanto sociedade, né, começar a se responsabilizar pelas coisas que a gente produz, pelas coisas que a gente vive, né? Então, se a gente reproduz hoje, né, negros e negras podem até reproduzir esse racismo, mas quem produz é o branco, né, a branquitude. Então, eles têm que sim, né, se responsabilizar por isso. E isso parte tanto de reconhecer esse privilégio, né, esse lugar de privilégio, porque tem muita gente que acha tudo muito, né, interessante, apoia muito, né, numa situação muito de distanciamento, assim. Mas quando é para a pessoa abrir mão de algum privilégio, aquilo muda, né? Então, assim, é difícil transformar, né? Então, da mesma forma, a questão, né, do machismo. Então, assim, não, eu acho que realmente as mulheres têm que fazer tal coisa, as mulheres têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Tá, mas e você enquanto homem, né? Não, eu super apoio, eu acho que tal. Mas você tem um espaço de fala, né? Até quando a gente não necessariamente é o mesmo. Então, o seu lugar de fala de mulher branca não é o mesmo que o meu. Então, mas todos têm um lugar de fala, ou seja, todos têm a voz, né, e têm o poder de usar essa voz para transformar essa realidade, né? Então, em todos os espaços. Então, não é porque assim, mas eu trabalho, sei lá, tô dono de uma empresa, eu faço tal coisa, né? Então, assim, quantas mulheres você contrata na sua empresa? Quantos negros, quantas negras, né? O quanto que você tá por dentro e colabora, né, das lutas, do que é pedido, do que é lutado nos movimentos sociais, né? Então, assim, esse olhar enquanto sociedade, ele tem que ser bem mais amplo, né? Então, tudo que diz respeito ao relacionamento humano, né, à sociedade, a coletivo, diz respeito a mim, né?
Então, a gente não está dizendo assim que o que não é, eu posso não ter, né, essa mesma dor, né, mas a luta é a mesma. Então, a gente reconhecer e ter, a gente passa um pouco disso, né, dessa coisa de constituição de sujeito mesmo, né, de assim, eu só consigo dar conta daquilo que é totalmente, que eu entendo que é totalmente minha responsabilidade, né, porque eu vou resolver aquilo e ter algum ganho com aquilo. Então, a gente vê pessoas que querem até ter algum envolvimento com a luta, o movimento feminista, né, o movimento antirracista, só que a pessoa não consegue participar sem querer o protagonismo, né? E aí são aquelas pessoas também que vêm que, nossa, quer fazer aquilo, né? E daí, mais uma vez, colocam a mulher, o negro, a pessoa trans em uma situação de inferioridade, como se elas não tivessem voz para dizer, né? E a gente tem voz, a gente quer, né? A gente está cansado de mandar recado, quer falar com a nossa própria voz, né? E não quer que você se cale, né? Ninguém quer que seja ouvida só uma voz. A gente quer que todas as vozes sejam ouvidas. Né? E esse também é um trabalho bem, né? Que exige um investimento mesmo emocional, psíquico, né? De você todo dia pensar, nossa, o que eu posso fazer diferente, né? Que maneira que eu posso agir nesse sentido? Não é tão simples. Não pensa que todo mundo nasceu, né? Super desconstruído. E aí me incomoda um pouco aquela coisa que algumas pessoas fazem assim, mas será que eu posso fazer tal coisa? Será que você me auxilia? Será que, né? E é um processo assim que hoje, com essa globalização, com um pouco mais de acesso que a gente tem a tantas coisas, né? Eu acho que muita gente tem a condição de procurar e de buscar, né? E é muito complicado quanto eu, por exemplo, enquanto mulher, batalhei tanto para me desconstruir, né? Para lutar com as minhas próprias limitações, né? Não cabe a mim ir lá e ter que desconstruir o homem, né? Eu acho que ele, enquanto adulto, né? Enquanto ser humano potente, ele consegue lutar, né? Inclusive com mais recursos, porque ainda está em espaços, mais espaços de poder e de domínio, infelizmente ainda, né? Na nossa sociedade. Então ele consegue, da mesma forma o negro e o não negro, né? Não dá para sempre esperar a pessoa negra ir lá e falar, olha, você tem que se desconstruir nisso, naquilo, tal. Se você pode fazer esse movimento, né? Senão, mais uma vez, a gente coloca no lugar da pessoa, a pessoa que está sendo oprimida, com mais uma responsabilidade, né? Dela ter que fazer esse processo, né? Ou então E uma até uma coisa que eu... culpabilização, né? Eu acho que caminha para uma culpabilização, como se, é você que não fez o suficiente, né? Uhum. Tô arrumando o carregador aqui. A gente tem 3 minutos, tá, Thay? Meu Deus, 3 minutos. Então não vou nem ligar o carregador que vai. Então, e tem muito uma coisa que também me incomoda, que é essa coisa de uma onda de fortalecimento, que na verdade é a famigerada resiliência, né, que a gente às vezes diz, e aí acaba vindo junto com uma não responsabilização enquanto sociedade, né? Então, cabe ao sujeito, né, aqui no caso as crianças que a gente está falando, se fortalecer. As crianças têm que se fortalecer para lidar com isso. Porque o machismo existe, o racismo existe. Então, a gente tem que criar essas crianças mais fortes, a gente tem que criar... E é o mesmo discurso que a gente usa para as pessoas maiores, para, né, para adultos mesmo. Já não, a gente tem que se fortalecer. Você tem que, né, aguentar tudo. E é uma coisa assim, que tira mais uma vez nossa responsabilidade enquanto sociedade. Porque se o dever é do outro, de ser forte para aguentar, eu não preciso fazer nada, né? Não está nada errado, né? E daí a gente para de se importar, né, de uma maneira consciente. Porque só se importar com uma dó ou com uma responsabilização para o outro é muito fácil e pouco efetivo, né? Então acho que o olhar tem que ser muito mais profundo. Né? Acho que está quase no meu tempo. Temos 1 minuto. Eu queria falar bem mais. A gente tem que marcar outra live dessa. A gente fala tudo de novo e acrescenta. Gente, né? Vai surgindo, eu sabia, ó, vai surgindo assunto. Mas eu queria agradecer. Não, mas a gente já vai pensar em outra. E eu queria dizer assim, que espaços como esses, e esse tipo de diálogo, né, também é potente, também é transformação. Né? Só da gente parar de estar aqui, da gente estar né, se propondo a ouvir, a conversar com outras pessoas, né? E não aceitar a realidade que está posta, já é uma grande revolução, né? Então, estou à disposição aí para outros bate-papos, para quem estiver disponível e quiser avançar com a gente aí nessa transformação. Com certeza teremos outros. A gente já vai cair, tá? Então vou usar os 10 segundos que faltam para agradecer imensamente e falar que o Florescer está disponível para quem quiser conversar aí sobre isso. E agradecemos de coração.
Tá, amiga? Até a Obrigada. próxima. Beijo, gente. Obrigada, Vânia. Deu uma hora e não caiu. Então vou te... Enfim, a gente pode daí deixar... fala tal coisa e cai. Bom, de qualquer jeito, para quem quiser conversar mais sobre o assunto, procure Florescer. A gente, né, Tainá, também a gente está sempre em contato com a Tainá. E com certeza a gente quer movimentar outros espaços desses de desconstruções e construções. Eu acho que, pelo jeito que foi a conversa, que a gente não queria parar, né? Dá para ver o quanto de assunto que ainda tem. Então, muito obrigada por ter aceito, por ter assim, enriquecido tanto. Obrigada. Várias pessoas dando parabéns no comentário. Então eu tava vendo ali. A gente tem muito para dizer, porque além de viver isso, a nossa preocupação, não só enquanto profissional, enquanto pessoa e militância, é tornar o mundo um pouco mais acolhedor, né? Porque hoje o que a gente tem é um mundo que é bom para poucas pessoas, né? E ruim para muita gente. E a gente quer mudar essa realidade. Então, estou à disposição para outros bate-papos, outros temas, assuntos. Pode me chamar que eu adoro. Que delícia. Então, muito obrigada, Thay. Um grande beijo para você, para os meninos. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. E obrigada para todo mundo que ficou com a gente aí. Um beijo, gente. Tchau. Obrigada, gente. Beijo.